Você sabe o que são crenças? Será que esse termo que está sendo usado de crenças limitantes, ele realmente faz jus ao que são crenças e o que a psicologia tem a dizer sobre isso? Nesse vídeo aqui você vai compreender mais sobre crenças, como elas se desenvolvem, como elas realmente podem afetar a nossa vida, quais são as características e como a gente pode aí trabalhá-las. Primeiro, então, vamos entender o que são crenças. Ao longo da nossa vida, desde a infância, os eventos, tudo aquilo que a gente vivencia, as nossas interações vão trazendo para nós ideias de como as coisas são. Então a gente vai construindo significados. É assim que a gente vai dando significado às coisas na nossa vida. Então, essas ideias que a gente vai ali solidificando ao longo da vida, elas são compreensões muito duradouras, muito fundamentais e muito profundas. Essas ideias são consideradas para nós verdades absolutas. É como a gente acredita que realmente as coisas são. Isso é o que damos o nome de crenças, crenças centrais. Isso à luz da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, que hoje é a abordagem mais bem sucedida dentro da psicologia, com maior evidências aí, né, em relação a estudos, a um embasamento, né, mais sólido. Algumas pessoas são mais adaptativas, vamos falar assim, né? Elas têm uma visão mais positiva, mais realística sobre as coisas, sobre si, a maior parte do tempo. Mas todos nós temos crenças negativas ou crenças desadaptativas latentes. O que é isso? O que é ser latente? Por algum motivo, por alguma situação, alguma vulnerabilidade, algo que é sensível para nós, estressores, tudo isso pode trazer, né, ativar essas crenças negativas de maneira parcial ou totalmente, né, elas podem ser totalmente ativadas e elas afetam a nossa interpretação, as nossas respostas diante daquela situação. Então, muitas vezes, o problema não é nem a situação em si, mas a forma como a gente interpreta aquela situação, aí podem estar, né, os problemas quando a gente fala. E diante das situações, o que acontece? A gente tem muitas vezes ali respostas comportamentais, a gente tem algumas respostas fisiológicas, a gente tem respostas emocionais, é o que a gente chama de esquema, né? Quando a gente fala em crenças, nós temos um esquema que acompanha esse componente cognitivo, que acompanha essa ideia, que acompanha essa nossa visão sobre o mundo e sobre as coisas. E dentro, né, da psicologia, nós não temos só as crenças negativas, nós temos também as crenças adaptativas. O que é isso? São crenças mais flexíveis, mais úteis, que nos ajudam a reconhecer mais razoavelmente a nossa eficiência, o nosso valor, a ter uma visão mais acurada, mais matizada, né? O que é isso? Uma visão menos 8 e 80, uma visão menos preto e branco. A gente sabe que tem mais nuances aí nessa cartela de cores, mais alternativas de pensar diante de uma situação. Então, crenças mais adaptativas são essas crenças que nos ajudam a ter uma visão assim mais flexível sobre a gente mesmo, sobre as outras pessoas e sobre o mundo. Mas outras vezes essas crenças são desadaptativas. E como elas podem surgir? Pessoas podem ter aí, durante a sua vida, uma história que teve episódios, teve contextos menos sadios psicologicamente.
vamos falar assim, pessoas que viveram em ambientes físicos, emocionais, de interação, né, interpessoais, menos seguros, mas invalidantes, tendem a ter um funcionamento, essas pessoas tendem a ter um funcionamento na formação das crenças, né, mais deficiente, sendo essas crenças aí, então, mais negativas, mais perturbadoras. E diante de episódios muito difíceis, muito agudos, né, vamos falar assim, essas crenças podem ser mais extremas, mais irrealistas e altamente desadaptativas. A Judith Beck, ela de uma maneira didática, para a gente levar, né, a compreensão do que são as crenças, ela divide essas crenças em 3 categorias. E para a gente compreender aqui, eu vou trazer elas. A primeira categoria é a do desamparo. O que seria isso? Sabe aquela sensação da gente nunca ser suficiente? Da gente achar que não consegue fazer as coisas, de que tudo é mais difícil? Um senso de que a gente não consegue se proteger, um senso de autoproteção baixo, de se sentir muito vulnerável a tudo, se comparar muito negativamente com as outras pessoas. Essas são crenças ligadas a essa categoria. Outra categoria é a crença de desamor, são crenças de desamor. É achar que a gente não tem qualidades pessoais, habilidades suficientes, né? Como se a gente fosse incapaz mesmo de receber e de manter o amor, de manter relações afetivas, de manter intimidade. E crenças de desvalor são aquelas crenças ligadas a achar que a gente é ruim, de que a gente é perigoso, de que a gente faz mal às pessoas, de que as coisas não dão certo por nossa culpa, que somos pessoas imorais e que a gente vai sempre afetar negativamente as outras pessoas. Então, essas são as 3 categorias. E dentro disso, a gente pode ter crenças em uma, 2 ou 3 dessas categorias, ou a gente pode ter várias crenças dentro de uma mesma categoria dessas. Então é preciso que a gente compreenda dentro da nossa formação, dentro da nossa história de vida, como isso reverbera agora na vida adulta, quais são os prejuízos, quais são as situações que a gente acha difíceis, que a gente se vê vulnerável, que tem a capacidade de emergir aí emoções intensas, quais são os nossos comportamentos diante dessas emoções, o que elas nos privam, né? Eu acredito que por isso que vem o termo aí limitante, o que elas podem ter nos privado aí ao longo da vida, o que elas estão nos privando no momento atual. E conhecendo assim todos esses aspectos é que a gente vai conseguir trabalhar de uma maneira mais efetiva, de uma maneira que realmente produza aí bons resultados para nós, que a gente saiba reconhecer e saiba enfrentar quando essas crenças estiverem ativadas e os prejuízos que vêm aí, né, com a ativação dessas crenças. E talvez nós precisamos de ajuda profissional para isso, às vezes a gente precisa mesmo de um psicólogo, né? Alguém que tenha aí realmente mais respaldo para nos ajudar na compreensão dessas crenças. E aí nós temos caminhos para isso, né? Nós temos estratégias dentro da psicologia que são utilizadas para avaliação. O primeiro ponto, então, é a gente avaliar, a gente compreender isso através dos nossos pensamentos, o que a gente chama de pensamentos automáticos, né? São os níveis aí que a gente encontra dentro das crenças. O primeiro deles, os pensamentos automáticos, vou colocar essa linha aqui de raciocínio, são aqueles pensamentos que parecem que brotam, que vêm de repente ali sobre as coisas, mas que têm o poder, se validados, de modular as nossas emoções, os nossos comportamentos. Só para dar um exemplo assim do que seriam esses pensamentos automáticos, enquanto vocês estão assistindo aqui esse vídeo, vocês estão prestando atenção aqui no conteúdo,
vários pensamentos estão passando aí na cabeça de vocês de maneira secundária. Esses são os pensamentos automáticos. Às vezes nós conseguimos reconhecê-los em algumas expressões, em algumas falas, né? E esse é o primeiro ponto, a gente avaliar e reconhecer os pensamentos automáticos. O segundo nível para as crenças que a gente conhece são as crenças que a gente chama de crenças intermediárias. É uma forma de regra, é uma forma de pressuposto, são algumas formas que a gente age, que a gente cria para manter, para confirmar, para validar essa crença tão central que a gente tem, né? Ou essa crença de desamor, ou essa crença de desamparo, ou essa crença de desvalor. E nesse nível, a gente trabalha ações mais comportamentais. Então, se eu criei uma regra de que eu preciso dizer sim para todo mundo, para me sentir amada, para não correr o risco de ser rejeitado, para não desagradar pessoas, por exemplo, isso é um tipo de regra, eu vou ter atitudes mais comportamentais, eu vou ser levado a ter ações que vão me ajudar a refutar essa regra. Não é porque eu disse não, não é porque eu não atendi todo mundo, não é porque eu avaliei se eu podia fazer algo para alguma situação, que eu sou uma pessoa que não é digna, né, de ser amada. E as crenças mais centrais a gente trabalha no nível mais profundo, a gente avalia ali mais as possíveis origens dessa crença, como elas se estabeleceram, a gente trabalha os componentes cognitivos dela, podendo aí criar algumas reestruturações importantes para isso. Isso leva um pouco mais de tempo, é mais sensível, a gente trabalha de uma maneira mais dialética, né, para a pessoa entender realmente como aquilo foi presente, como ela afeta a vida dela, mas com ajuda, né, seguindo aí estratégias bem formuladas, é muito possível a gente reconhecer as nossas crenças e minimizar o efeito delas na nossa vida. Bem?